Muito bem, muito boa noite. Chegamos e chegou também a sexta-feira, é o popular sextou, né, minha gente? Daqui pra frente é comigo. Este é o Band Cidade, o seu jornal do início da noite. Quem vem do Brasil, a gente vale. Quem chega a partir de agora, sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom demais contar com a sua companhia. Imagens ao vivo agora de São Sebastião, lá no litoral norte. Faz 25 graus na cidade neste momento. Para conversar comigo, manda uma mensagem para cá, o nosso número é o 99716-8021. Estamos também na internet, sempre conectados. Só acessar o nosso portal, que é o bandvale.com. Em São José dos Campos, faz 24 graus na cidade neste momento. Essas são imagens ao vivo da zona oeste de São José dos Campos. Chove em São José neste momento, hein? Faltam 10 minutos para 7 da noite. E muito bem, você vem comigo. Até às 7h20 a gente está por aqui. Vamos lá, em frente. São José dos Campos deve emprestar cerca de 200 milhões de reais do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento. O empréstimo foi liberado pela Câmara Municipal. Com o orçamento encolhido, muitas prefeituras da nossa região recorrem a operações de crédito para fazer investimentos em grandes obras. 225 milhões de reais. Esse é o valor do empréstimo que a Câmara de São José dos Campos aprovou. O pedido veio da Prefeitura. Os recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, devem ser investidos na instalação de pátios de carregamento dos ônibus elétricos, além da ampliação dos serviços do CSI, o Centro de Segurança e Inteligência do município. Foram 14 votos favoráveis e 6 contra o empréstimo. Entre os parlamentares contrários ao pedido, o Tomás Henrique, do PL. O prefeito precisa ter a responsabilidade de administrar recursos e, ao invés de pedir um empréstimo para endividar futuras gerações, que faça-se uma administração com maior responsabilidade fiscal. O vereador Zé Luiz, do PSD, foi favorável ao projeto. Se a nossa cidade hoje é uma cidade desenvolvida, uma cidade com uma boa educação, com uma boa infraestrutura, parte de tudo isso tem a ver também com essa possibilidade que o município tem de fazer empréstimos. Principal desafio da atual gestão, a mobilidade urbana é uma das áreas que vai ser beneficiadas pela contratação do empréstimo na cidade. O valor será diluído em investimentos realizados pela Prefeitura até 2028. Os pontos de carregamento de ônibus elétricos fazem parte do projeto de renovação da atual frota de transporte na cidade. Até o momento, 20 ônibus elétricos chegaram ao município. A previsão é que até o fim do ano, 400 veículos elétricos estejam em circulação na cidade. Este especialista em mobilidade urbana explica que a longo prazo o investimento na troca de ônibus a diesel por veículos elétricos compensa, mas que a implantação do sistema demanda recursos. Não é trocar um ônibus a diesel por um ônibus elétrico, ele implica numa adaptação de infraestrutura muito grande. Os ônibus elétricos precisam ser carregados com carregadores específicos que precisam estar conectados à rede de eletricidade da cidade e esta rede é adaptada para a potência que os ônibus vão requerer. Então, você precisa manejar maiores recursos para comprar, por isso as prefeituras estão buscando ou financiamento no governo federal ou em agências multilaterais, mas ao longo da vida o ônibus elétrico é muito mais barato que o ônibus a diesel. Outras cidades da região também aprovaram empréstimos para desenvolver obras e projetos. Em Caçapava, o prefeito Ian Lopes conseguiu autorização da Câmara para emprestar 65 milhões de reais com a Desenvolve SP para a implantação de um anel viário. Segundo a Prefeitura, o projeto já está pronto e as negociações com a Desenvolve estão em andamento. Em Taubaté, Sérgio Victor conseguiu a autorização de um empréstimo para pagar outro. O município vai fazer um empréstimo de 166 milhões de reais com o Banco do Brasil para conseguir pagar o empréstimo do CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, feito durante a gestão do ex-prefeito Ortiz Júnior. O dinheiro, na época, foi investido em obras de infraestrutura.
Em 2019, a gestão de Isaías Santana, em Jacareí, também conseguiu a liberação de um empréstimo de 60 milhões de dólares com o CAF para investir em obras de mobilidade urbana. Empréstimo não é pecado, mas também não é virtude. Empréstimo se trata de responsabilidade. Muitas cidades estão recorrendo a empréstimos porque a demanda cresce muito mais rápido do que a capacidade de investimento. A cidade cresce, a população cobra, os serviços são pressionados e o orçamento não acompanha esse ritmo. Em curto prazo, quem governa passa a sensação de que a cidade está andando. A longo prazo, a dívida pode acabar pressionando o investimento da população, o investimento na cidade. Nós procuramos a Prefeitura de São José dos Campos, que informou que não vai se pronunciar sobre a aprovação do empréstimo. O número de mortes violentas em Lorena é 6 vezes maior do que o recomendado pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Líder no interior paulista de assassinatos por 100 mil habitantes, a cidade vive um desafio: enfrentar a criminalidade. Em 2025, a taxa de mortalidade em Lorena foi de 31,82% por 100 mil habitantes, enquanto a ONU recomenda 5,8%. Dona Enilce mora em Lorena há 64 anos. Para ela, a cidade é segura. Eu nunca vi violência, eu nunca passei por um assalto, ando aqui tranquila com meu celular. O Vale do Paraíba ainda é a região do interior mais violenta do estado. Entre as 10 cidades com maior número de homicídios por 100 mil habitantes, 6 são da nossa região. Lorena lidera. Em 2025, foram 28 assassinatos na cidade. Segundo a polícia, a sensação de segurança se explica porque normalmente essas mortes violentas acontecem por rivalidade de bairros. Algo muito específico, que é o crime de homicídio por vingança. Então, um ciclo muito ruim de homicídios que são cometidos vingando aquele anteriormente cometido. Hoje, 75% de reincidência criminal acaba impactando severamente nesses indicadores. Para este advogado criminalista, os fatores que contribuem para esse cenário são preocupantes, uma vez que Lorena registra números piores que cidades mais populosas da região. Passa a ser necessariamente um ponto estratégico aí para o transporte e escoamento de drogas e também para controle territorial, né? Afinal de contas, estamos falando da fronteira ali entre 2 estados, que são os estados de onde se originaram as 2 organizações criminosas mais poderosas que o Brasil tem hoje em dia. Hoje em Lorena, as forças de segurança se reuniram para uma grande operação. Homens da tropa de choque, da cavalaria da Polícia Militar, além do helicóptero Águia, que participaram das ações. E a Operação Impacto, que acontece aqui na cidade de Lorena, tem como objetivo combater a criminalidade e diminuir os índices de violência da cidade. Pelas ruas, alguns moradores se sentem seguros. Alguns até vieram para cá em busca do sossego da cidade de interior. É o caso da Valéria. Ela morava na capital paulista e veio para Lorena em busca de uma cidade mais tranquila. A gente sai, passeia sem preocupação. Por nota, a Prefeitura de Lorena disse que acompanha com atenção os dados sobre os homicídios e que as ações precisam de um trabalho em conjunto com as forças de segurança. O município diz que investe na Guarda Municipal e que também tem um projeto para ampliação do COI. O motorista de uma van foi assaltado nesta quinta-feira na Vila Paiva, em São José dos Campos. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo para e é abordado por 2 criminosos armados. Segundo a polícia, a dupla levou a carteira do condutor da van e a bolsa de uma passageira. Uma outra câmera registrou ainda a fuga dos criminosos, um deles com o rosto coberto por uma touca ninja. Ninguém foi preso. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, colocou o Vale do Paraíba em alerta máximo para o risco de chuvas durante o fim de semana. É a informação que vem ao vivo com a Poliana Prestes. Oi, Poliana, boa noite. Oi, Otávio, boa noite para você e para quem nos acompanha também aqui no Band Cidade, segunda edição. É isso mesmo, o estado crítico para a chuva nesse final de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho para o risco de chuvas aí ao longo desse final de semana. Esse alerta ele é válido até domingo e, de acordo com a previsão, pode chover até 100 milímetros na nossa região, com risco de alagamentos e também deslizamentos de terra.
Desde ontem, a Defesa Civil tem monitorado com mais cuidado a região do litoral norte. Lá em Ubatuba foi registrada uma queda de barreira até o momento e 6 quedas de árvores. Em São Sebastião, o volume de chuvas é alto. Em cerca de 4 horas foi registrado 57 milímetros de chuva no município. Outra cidade da nossa região que também vive um momento delicado é Taubaté. No último final de semana, o temporal alagou e entrou água, aliás, em diversas casas por lá. E nesse final de semana, a prefeitura já está em alerta, ativou também um plano de contingência. O pior cenário do tempo está previsto para amanhã, sábado, lá na cidade, mas nós esperamos, claro, que as pessoas consigam ter um pouco de paz esse final de semana, não sejam afetadas por essa chuva. Em caso de perigo, a gente sempre é bom reforçar que é só acionar a Defesa Civil por meio do telefone 199 ou então o Corpo de Bombeiros pelo 193. Eu volto com você no estúdio. Orientação para os moradores da nossa região em alerta máximo para o risco das chuvas neste fim de semana. Equipes da Defesa Civil posicionadas e também monitorando a situação. Valeu, Poliana, pelas informações ao vivo com a gente aqui no BC. São 7 horas em ponto. Uma nova decisão da Justiça manteve a condenação do ex-prefeito de Taubaté, José Saldi, por improbidade administrativa por supostas irregularidades na contratação de serviços publicitários durante a pandemia da Covid. Uma agência de publicidade envolvida na denúncia também teve a condenação mantida. A denúncia foi feita pelo Ministério Público, que apontou a dispensa de licitação. Na época, os serviços foram contratados para orientação sobre a vacinação contra o coronavírus. Na investigação, foram apontadas falhas no processo de contratação. O ex-prefeito havia entrado com um recurso para o desbloqueio dos bens dele no valor de quase R$2 milhões. O recurso foi negado. Procurados, nem Saldi, nem os representantes da empresa se pronunciaram. Muita gente com o pé na estrada para curtir o fim de semana, direto da Band Vale FM, os caminhos do motorista. Informação que chega atualizada com Cleiton Martins. Oi, Cleiton, boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos. Bom, na rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, há 3 grandes pontos de congestionamento. No quilômetro 150 ao quilômetro 145 em São José dos Campos, tem também em Caçapava, do quilômetro 138 ao quilômetro 129. E o último e terceiro ponto de congestionamento fica na cidade de Taubaté, congestionamento do quilômetro 116 ao 107. Na Ayrton Senna, sentido interior, o motorista também enfrenta lentidão, do quilômetro 25 ao 28 devido ao alto fluxo de veículos. E nas demais rodovias que cortam a nossa região, o motorista faz uma boa viagem e não enfrenta nenhum ponto de lentidão. Já na travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operam neste momento 8 embarcações e o tempo de espera é de 30 minutos para Ilhabela e de 1 hora para São Sebastião. É com você, Otávio. Valeu, Cleiton, pelas informações ao vivo, direto 102.9. Motorista sintoniza e faz uma boa viagem, sempre com música boa demais e muita informação. Mais de 32 mil inspeções foram realizadas pela EDP no ano passado para combater o furto de energia elétrica. O trabalho resultou na recuperação de um volume de energia suficiente para abastecer a cidade de Tremembé, com cerca de 51 mil habitantes, durante um mês inteiro. Nas ações, as equipes conseguiram identificar ligações clandestinas e outras irregularidades que poderiam comprometer o serviço. Pindamonhangaba registrou o maior volume de energia recuperada em 2025. O carnaval deve injetar R$1 bilhão na economia da nossa região, segundo o Sincovat, o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté. No litoral norte, o setor de bebidas espera um aumento de 10% nas vendas. Só em São Sebastião, cerca de 500 mil de turistas são esperados durante os dias de folia. Na Rua da Praia, em São Sebastião, a estrutura do tradicional desfile das escolas de samba já está sendo montada. Falta pouco para o carnaval e por aqui a opção não vai faltar para os turistas. Uma grande programação promete blocos, shows e até uma folia em alto mar. Serão mais de 100 atrações em 18 pontos diferentes, né? Muita programação cultural. Cerca de 500 mil turistas devem passar os dias de folia na cidade, o que mantém a economia em alta. E também a ocupação hoteleira, uma pesquisa que foi realizada há poucos dias, a previsão, expectativa é que ultrapasse os 94%. E com todo esse movimento, os comércios esperam se beneficiar
Nesta adega e mercearia na região de Barequeçaba, as vendas devem aumentar em 10% durante os dias de carnaval. A Maria é a dona do estabelecimento. Ela precisou reforçar o estoque para que não falte nada aos clientes. Nossa expectativa está bem grande. É o segundo período que mais vende aqui no litoral, né? Fora o final de ano. Então a nossa expectativa está bem grande mesmo. O setor de bebidas é um dos mais beneficiados durante o carnaval. Segundo uma projeção do Sincovat, o Sindicato de Comércio Varejista de Taubaté e região, alimentação, bebidas, supermercados, decoração, acessórios e fantasias devem movimentar R$1 bilhão na economia. Em São Sebastião, a expectativa é grande. O carnaval, sem sombra de dúvidas, é um dos momentos mais importantes para a economia de São Sebastião, que oxigena não apenas no mês de fevereiro, mas serve para amortecer aquilo que a gente chama de transição de alta temporada, que começa ali em dezembro e finaliza agora justamente na quarta-feira de cinzas. Ou seja, é uma injeção de dinheiro na cidade e movimenta toda a economia local, sem sombra de dúvidas. 7h05, você conversa comigo, mensagens liberadas, o nosso número é o 99716-8021, demorou, mas chegou a sexta-feira, minha gente, coisa boa demais, sextou. E quem está na minha companhia? Dulcinei, em Taubaté. Boa noite, Otávio. Dulcinei, alemão. Estamos aqui ligadinhos em Taubaté. Valeu, casal, pelo registro. Inclusive, registrou a foto também. Beijo grande. Mauro em Tremembé. Boa noite, Otávio. Assisto todos os dias. O seu programa é top. Valeu, Mauro, pela companhia. Carlos em Jacareí. Boa noite, Otávio. Sextou. Eu e minha esposa Dioneia estamos assistindo o BC, o melhor jornal da região. Valeu, querido Carlos. Ligado com a gente. Ivete em Monteiro Lobato, na Serra da Mantiqueira. Boa noite, Otávio. Estou assistindo o Jornal do Band Cidade aqui na Serra da Mantiqueira. Deus te abençoe, valeu demais. Ivete, beijo grande, valeu pela companhia sempre com a gente. Intervalo no Band Cidade, eu volto já. Imagens ao vivo agora de Campos do Jordão, lá na Serra da Mantiqueira. Faz 18 graus na cidade neste momento. Sua mensagem vem pelo 997168021 e nós estamos também sempre conectados na internet. Só acessar o nosso portal bandvale.com. Hora certa para você, 7h06 agora. Até já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Programa Tudo com Estilo. Oferecimento da Vivere, o seu espaço de eventos em Campos do Jordão. D&D Shopping São Paulo e Eucatex, soluções para o conforto e bem-estar. Se você sofre com dores nos joelhos, ombros ou quadril, isso é desgaste nas articulações. Condricart tem uma fórmula completa que age diretamente nas articulações, reduz inflamações e previne o desgaste da cartilagem. Use Condricart todos os dias e mantenha a sua mobilidade com mais saúde e qualidade de vida. Viva melhor com Condricart. Condricart é aprovado pelo FDA e Comunidade Europeia. Atenção, 500 mil, 500k ou meio milhão, você fala como quiser, só sei que é muita grana. O Valicap está sorteando 500 mil reais só no quarto sorteio e tem mais. No primeiro e segundo sorteios, 15 mil reais em cada, no terceiro 30 mil. No Super Giro, 40 ganhadores de 1.500 reais cada. E no quarto sorteio, 500 mil, isso mesmo, meio milhão de reais. A decisão de mudar de vida é sua. Valicap, ajude e concorra. Vale Sul Shopping apresenta Folia Kids. Nos dias 14 e 15 de fevereiro, a diversão está garantida. DJ Tavinho, Turma Folia e o Bloquinho da Alegria comandam a festa pra criançada. E mais, dia 14 a banda Lara Kids anima o sábado com muita música e diversão. E no domingo, a alegria fica por conta da Turma do Pambolé. Prepare a fantasia, chame a família e venha cair na folia. Folia Kids, no Vale Sul Shopping, dias 14 e 15 de fevereiro. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Realização Grupo Band Vale. Domingo tem A Voz do Trabalhador, um programa para debater temas importantes, sempre sob o ponto de vista do trabalhador. O tema do programa A Voz do Trabalhador desta semana é sobre greves.
Estarei com Hélia Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, para discutir por que os trabalhadores cruzam os braços, o que está em disputa. A Voz do Trabalhador, domingo, 8h45 da manhã, na TV Band Vale. Logo mais a partir das 7h30 da noite, um clássico em campo. São José e Taubaté se enfrentam pela Série A2 do Campeonato Paulista. Esse é um papo para especialistas. Bernardo Baitelli e Pedro Elias estão ao vivo no estádio do Joaquinzão, palco deste grande clássico, e mostram pra gente o esquenta para esse jogo. Boa noite, dupla. Fala, Otávio Baldin, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade, segunda edição. Pois é, estamos no palco agora do jogo entre Taubaté e São José na Série A2, estádio do Joaquinzão. As equipes acabaram de sair do aquecimento e é um jogo muito importante hoje, né, Bernardo? Muito boa noite, Baldin, boa noite a todos que estão nos assistindo. Um jogo de 6 pontos, Pedro. Jogo que pode dar uma vantagem para o São José na tabela, como afundar o Taubaté na zona de rebaixamento. Então, só a vitória interessa para os dois times. Pois é, falando agora primeiro do time mandante, né? O Taubaté precisa desesperadamente dessa vitória, está na zona de rebaixamento em 7 jogos, 4 empates, nenhuma vitória. Tá de treinador novo, o Fael Júnior chegou para substituir o Diego Coelho, então a vitória para o Taubaté é fundamental. Já pelos lados da Águia, Baldin, amigos, olha só, o time não vem completo. O zagueiro e capitão Léo Rigo sentiu uma lesão na coxa e vai desfalcar a equipe, está vetado para o clássico de hoje. Então o Jorge Castilho tem esse probleminha a mais, mas ele vai tentar manter o 100% de invencibilidade. Já venceu uma partida e empatou a outra, então quer manter o 100%. Pois é, Otávio Baldin, clima de decisão no Joaquinzão, daqui a pouco tem Clássico do Vale pela Série A2. Clima de decisão e rivalidade em campo, hein? Muito bem, os nossos craques acompanham então a partida que começa logo mais a partir das 7h30 da noite. Que clássico, hein? Burro da Central e Águia do Vale, lá no Joaquinzão, em Taubaté. E o nosso craque, Antônio Carmo, também entra em campo com a gente para comentar esse clássico, né, Carmo? Boa noite. Boa noite, Otávio Baldin, boa noite a todos que nos acompanham no Band Cidade, segunda edição desta sexta-feira. Otávio Baldin, daqui a pouquinho, 7h30 da noite, terminando o jornal, vai começar Taubaté e São José. O Clássico do Vale de número 75 na era profissional, jogo no Joaquinzão. Uma partida importantíssima para os dois times, porque é o seguinte, Taubaté vai mal, só tem 4 pontos, São José não está tão bem, mas tem 8 pontos, está na frente do Burro. Só que tem um detalhe, né? Vamos para a 8ª rodada de 15 programados. Quem perder daqui a pouco, se houver um perdedor, logicamente haverá um vencedor, quem perder sai bastante chamuscado, principalmente se for o Taubaté, pois estará jogando em seu domínio e vai continuar na zona de rebaixamento. Se for o São José, o time vai cair na tabela, vai perder o clássico para o grande rival e também vai entrar a partir daí numa era de só jogar para fugir do rebaixamento. Por enquanto é este o destino dos dois times. Infelizmente, viu, Baldin, amigos do Band Cidade, é lutar para não cair. O Taubaté numa situação dramática, vai estrear Fael Júnior, veterano técnico do futebol paulista, que vai comandar o Burro daqui a pouquinho. Esperamos que seja um grande jogo, com a presença de uma boa torcida. Segunda-feira a gente conta tudo por aqui, tá bom? Grande abraço, bom fim de semana para todo mundo. Valeu demais, Carmo, pelas informações, pelo comentário aqui com a gente. Para conversar comigo, é só mandar uma mensagem para cá e o seu canal direto com a Band. Nosso número é o 99716-8021 e você participa comigo sempre. André, em São Luís do Paraitinga. Boa noite, Otávio Baldin. Estamos assistindo você aqui em São Luís. André e Silvia. Maravilha, valeu, casal, pela companhia. Já já tem carnaval em São Luís. Patrícia, lá em Garatá. Boa noite, Otávio. Excelente jornal, melhor da região. Abraços, Patrícia. Beijo grande. Valeu pela companhia, pelo carinho com a gente. Odair em Caçapava. Boa noite, Otávio. Caçapava inteira ligada no melhor jornal do Vale. Aquele abraço do Odair. Valeu pela companhia. Alô, Caçapava. Jurema em Taubaté. Boa noite, estamos aqui, eu e meu esposo, assistindo ao BC. Gostamos demais deste jornal. Bom final de semana. Abraços, Jurema e Jorge. Taubaté, lá do Secap 2. Maravilha, valeu, querida Jurema e também o Jorge ligados com a gente. Band Cidade faz uma pausa rápida, eu vou com imagens ao vivo agora lá de Taubaté. Você continua comigo, faz 24 graus na cidade neste momento. Movimento intenso na rodovia Presidente Dutra, hein? Se acompanha na imagem. Agora são 7h13, até já.
neste sábado. A TV Band Vale segue com o pé na areia. Direto do Parador, em Maresias, o verão continua com tudo. E claro, com muita música, show do Edu Ribeiro e Alto Astral lá em cima. Me namora, faz barulho, Maresias. Abre os braços, vem, me namora. Band Verão 2026. Oferecimento Nossa Sabesp, uma Sabesp para todos. Açaí Folia no trio da economia. Você, o açaí e o preço baixo. Aproveite. E seu verão começa com um sorriso. Contrate seu plano dental com a Odontoprev. Não seja enganado na hora de comprar medicamentos. Pesquise, economize. Faça como milhões de brasileiros que elegeram a Ultrafarma a farmácia mais barata do Brasil. Quer ver só? R$ 2.261,77. Ela gastaria fora. Eu paguei R$ 741,02. R$90 lá e aqui tá a faixa de R$30. Dá pra levar 3? Dá pra levar 3. Preço não tem igual mesmo. Aqui é o melhor lugar mesmo. Ultrafarma, tá no coração da gente. Excelência, um ingrediente que há 90 anos faz parte da nossa receita. Obrigada por fazer parte dessa história. Cooper, qualidade e confiança de geração em geração. O Tenda Atacado entrou no ritmo da economia. Abre alas que o descontão vai passar. Refrigerante Coca-Cola original PET 2 litros, cliente app 8,99. Carne bovina contra filé peça vácuo quilo, cliente app pagando com cartão Tenda 39,90 o quilo. Fralda Pampers Comfort Sec, cliente app pagando com cartão Tenda 65,90. Baixe o app Tenda e cadastre-se no Descontou, que baixa o preço na loja e no app. Tenda Atacado, uma folia de preço baixo. De segunda a sexta ao meio-dia, o esporte tem dono na Band Vale. Eu, Lucas BZK e Bernardo Baitelli entramos em campo para falar de tudo que movimenta o mundo esportivo. É futebol, é bastidor, é opinião sem medo e com muito bom humor. Se é polêmica, a gente debate. Se é jogo grande, a gente analisa. Donos da Bola, de segunda a sexta, meio-dia. Aqui o esporte não para. Os Donos da Bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você. Em Taubaté, Prefeitura e Estado fizeram uma parceria para projetos de inclusão a pessoas com deficiência. O Tiago é deficiente visual e para-atleta em Taubaté. Venceu a depressão através do esporte. Para ele, toda ação de incentivo à inclusão da pessoa com deficiência é válida e deve ser comemorada. A gente está cansado de falsas promessas, só que agora está se tornando realidade. Então, todas essas pautas, é de comemorar, de festejar e ser feliz, porque faz muita importância para nós, deficientes. Assim foi o Inclusão em Pauta, realizado no Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté. O evento reúne Estado e município com foco no diálogo e no fortalecimento de políticas públicas para a pessoa com deficiência. Segundo o IBGE, mais de 25 mil pessoas vivem com algum tipo de deficiência na região. O objetivo é fortalecer ações concretas de inclusão. Na ocasião, foram assinados 3 convênios: o Polo de Empregabilidade Inclusiva e o Centro TEA Paulista, projetos voltados à capacitação, emprego e atendimento especializado à pessoa com deficiência. Nós fazemos a conexão entre a pessoa com deficiência, o profissional que está em busca da recolocação do mercado de trabalho, com a empresa, quebrando preconceitos, barreiras, fazendo com que esse profissional possa servir a empresa, ajudar a empresa no crescimento. Neste sábado, a programação da Band vai ser ainda mais especial. 5h30 da tarde, um time incrível entra na área no último Arena Band Verão desta temporada, direto da praia de Maresias, costa sul de São Sebastião. O Lucas Sanseverino, o Ludo Prado, a Mariana Felício e a Ana Flávia Simões comandam o programa. No palco, um showzaço com Edu Ribeiro. E olha só que vibe maravilhosa e que dia incrível, hein? Imperdível. Nosso convite, então, para você curtir Arena Band Verão amanhã ao vivo com as belezas do nosso litoral norte, ao vivaço. 5h30 da tarde, essa é a nossa programação.
Simbora! Esse foi o Band Cidade de hoje. Para seguir com a gente é só acessar bandvale.com. Por lá, além de rever essa edição completa do Band Cidade, você também confere outras informações da nossa região. Já quem continua aqui na tela da Band, em instantes, confere os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Logo depois, as emoções de mais um capítulo da novela Cruel Istambul, 8h30. E para fechar a programação, o melhor da noite. Uma excelente noite para nós, bom fim de semana e aproveite, hein? Sabadão, 5h30 da tarde, em Arena Band Verão. Beijo grande, tchau, gente. Eu fico o tempo todo a imaginar o que fazer quando te encontrar. Mas se eu fizer, o que vai dizer? Será que é capaz de entender? Mesmo se não for, eu vou tentar. Eu vou fazer.